Bíblia, porque eu falei que estava em reforma. Aí eu achei uma... Essa aqui é igual aquela do Man Black, sabe? A pequenininha lá que o Will Smith ganhou. Ele ganhou uma arminha pequena, todo mundo ficou tirando sarro dele, e quando ele foi usar era poderosa. Então não se deixe intimidar pelo tamanho da Bíblia. Ah? Uma lupa? Meus olhos ainda estão bons. É. E eu queria falar de duas coisas, né? Nós estamos retomando, na semana que vem, não nessa, na outra ainda, na última semana de março, os nossos estudos bíblicos, né? E algumas pessoas participaram e nós estávamos abordando o livro Contra a Cultura Cristã do Stott. Eu incentivo vocês a lerem, né? Essa aqui é da época que o Patrick usava Black Power e usava Boca de Sino. Esse livro é antigo. É da ABU, mas é um livro muito bom, tem PDF, vale a pena ler, ele tem um pouco de teor um pouquinho mais teológico e mais de estudo. Mas aí nós vamos começar a trabalhar o Ser é o Bastante, do Carlos Queiroz. Também fala do Sermão do Monte, mas ele traz não uma abordagem teológica, mas uma abordagem mais prática e focada no ser humano. Tá? Então, eu tenho relido, na verdade, já li esse livro na época do seminário, e acho que tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos trazer hoje. Então, eu estou recomendando essas leituras, né, porque eu acho que faz parte da vida cristã a gente crescer, conhecer novas coisas, se aprofundar na Bíblia, mas também poder beber desses caras aqui que tem muita vida com Deus. Então, vai começar, a gente vai mudar para quinta-feira, está no boletim já, às 6:30 da tarde, a gente vai limitar o horário para acabar às 7:30, para cada um que tiver o compromisso poder sair e ficar tranquilo. Então vai ser dessa forma que vai funcionar esse estudo bíblico. Eu gostaria de enfatizar a questão do retiro que nós teremos aí em abril, né, com o pastor Carlos McCord, e a Anne já está aí recebendo as inscrições, os casais corram para fazer as suas inscrições, né, por conta do número de quartos que nós temos disponíveis, e também nós vamos ter os cultos unificados, os 2 próximos cultos serão unificados, tá? Esse aí são as informações do Retiro A Vida que Satisfaz. Então, do dia 21 a 23 de abril, feriado de Tiradentes, vai ser lá em Campinas, no Lar Luterano Belém, e vai custar R$250 por pessoa. Né? Você já pode pagar em 2 vezes, se você conseguir se planejar ainda essa semana, na outra para acertar o valor, porque nós já temos que acertar também uma parte lá no Lar Luterano. E a gente quer incentivar realmente todo mundo a participar, porque tem tudo a ver com a mensagem que a gente vai trazer hoje, tem tudo a ver com aquelas mensagens que nós temos tentado abordar nos nossos cultos dominicais, né? E a gente vai tratar de espiritualidade. Não adianta a vida cristã ser orientada por religiosidade, ela tem que ser orientada por uma espiritualidade saudável, né? Então o pastor Carlos McCord vai ajudar a gente a tratar esse tema, e eu creio que será muito bom. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, pode procurar a gente logo depois do culto. Um outro aviso, eu falei dos cultos unificados, só para a gente registrar o horário, 4:30, tá bom? Tanto semana que vem, quanto na outra. Aí o pessoal do louvor vai ter que dar uma adaptada, porque, na verdade, o Beong confirmou recentemente com o pastor Chang, né? E acertar os detalhes para a vinda dele. Então, a gente não podia fechar esse culto unificado sem saber se o pastor Beong poderia pregar ou não. E no mesmo dia, ele vai viajar. Então, nós queremos no domingo aproveitar ao máximo a presença dele. E aí, talvez, o pastor vai organizar uma coisa mais assim, direcionada para a liderança na parte da manhã, e depois vai ter o culto unificado para abençoar a comunidade toda. Mas a gente vai falando sobre esses detalhes, mas é importante registrar que os 2 cultos seguintes agora, após esse, vão ser unificados aqui na POM às 4:30. Amém? Bom, vamos falar do nosso tema de hoje. Na verdade, não é muito complexo o que a gente vai falar hoje, nessa tarde, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que vão ter alguns textos aí que eles são um pouquinho longos, mas eles vão trazer uma base muito importante para o tema. E aí, o tema que a gente escolheu é a Igreja Viva manifesta a presença de Deus. Aqui tem algumas coisas interessantes, né, nesse título. Primeiro, você fala Igreja Viva. O que é uma igreja viva? Será que existe uma igreja morta? Eu estava lembrando do trecho de Apocalipse que aquelas cartas foram escritas, algumas com um certo rigor, e fala assim, essa igreja aqui tem fama que está viva, mas na verdade está tudo podre. Né? Então, quando a gente fala da igreja, a gente quer sempre trazer em mente aquela igreja gloriosa, a gente quer sempre trazer em vista que as pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo, que vivem na presença de Deus,
fazem parte e constituem essa igreja. E é essa igreja que vai manifestar a presença de Deus aonde nós estivermos. E aí eu comecei a pensar a diferença que existe entre uma igreja viva e uma igreja morta, né? E também comecei a pensar no tipo de cristianismo que a gente vê por aí. Esse tipo de cristianismo, na verdade, eu vejo que tem sido talvez mais na onda do legalismo do que da prática cristã, daquele amor pelo Senhor Jesus. Por exemplo, eu fiquei pensando, qual que é a pior classificação para você falar para uma pessoa? Por exemplo, se você fala assim, como é que está o seu relacionamento? E o cara não quer falar que está ruim, o que ele fala? Bem, eu acho que às vezes a resposta vai ser assim, está normal. Você fala assim, o que você achou do desempenho de tal atleta? Normal. Essa palavra normal, ela é um pouco, ela traz um certo sentido negativo para as coisas. Porque na verdade assim, o que você achou desse livro? Um livro normal, ou seja, você não vai ler, porque é normal. Por que você vai perder tempo com uma coisa que é normal? Se eu falo, esse livro é extraordinário, cara, ele vai mudar a sua vida. Aí você fala, opa, peraí, tem alguma coisa interessante nesse livro. Ele está conseguindo me passar uma informação que está chamando minha atenção. Agora se eu falo, esse livro é um livro comum, não vale a pena ler. E aí eu te pergunto, o que é um cristão comum? O que é um cristão normal? Sabe qual outras palavras a gente usa para falar sobre o normal? A gente usa a palavra medíocre, mediano, a gente usa a palavra, muitas vezes, morno, né? Que a própria Bíblia usa a palavra morno num termo meio pesado. Então eu acho que a coisa que a gente quer trazer hoje, a falar da igreja viva que manifesta a presença de Deus, é para que a gente não seja uma igreja normal. O cristianismo hoje, ele está muito comum, está muito mediano. E nisso eu não estou falando para a gente ser acima dos cristãos. A gente querer ter um desempenho maior do que os nossos irmãos. Não é isso, né? E eu acho que é muito ruim a gente usar essas palavras. Mas não é só a palavra, é o que está por trás disso tudo. Quando você testemunha a respeito da sua fé, como é que você tem testemunhado? Como é que eu testemunho? Quando eu chego para uma pessoa e começo a falar aquilo que eu tenho experimentado de Deus, de que forma eu passo isso para a pessoa? Isso revela se o nosso cristianismo é comum, normal, ou se ele é de fato o cristianismo que Jesus veio trazer para nós. E aí uma das coisas que a gente vai abordar dentro desse tema é que existe uma diferença da igreja viva e igreja morta. Existe também uma diferença entre aquela religião que é legalista, uma religião que ela é quadrada, de uma vida cristã verdadeira, de uma vida que traz fruto, de uma vida que realmente experimenta a presença de Deus. Aí a gente sempre fala sobre gastar tempo na presença de Deus, né? Mas ultimamente eu tenho visto vários irmãos, várias pessoas testemunhando a respeito disso. E assim, parece que é o segredo da vida eterna. Gaste tempo com Deus. E a gente ouve domingo após domingo, fique mais tempo na presença de Deus, busque a presença de Deus, faça o devocional. Mas essas pessoas que têm compartilhado a respeito disso, elas têm sido um canal de bênção para a igreja. Eles têm encorajado os irmãos. Por exemplo, nós estávamos conversando com o pastor Renato, de Guaianazes, e eu fico pensando, um cara tão simples, numa realidade tão difícil, muito difícil aquela realidade. Muitos talvez se deparem com coisas semelhantes aí nas suas atividades, ou em algumas ações sociais, mas viver naquele meio é muito complicado. E a maneira como ele compartilha do que Deus tem feito no coração dele me deixa intrigado. Eu falo, Deus, como é que esse cara tem a mesma fé que eu? E quando ele começa a falar de Jesus, parece que está tipo babando assim. Porque ele passa Jesus de uma forma tão simples, mas tão viva. E eu falo, Deus, e quando eu estou testemunhando, como é que as pessoas vão ver eu falando de Jesus? Será que eles olham para mim e falam, lá vem o cara que é religioso, lá vem aquele cara que vai falar sobre as mesmas coisas, o cara cansativo, um cara normal. Eu falei, não, eu quero falar, testemunhar de Jesus onde eu estiver, de uma forma viva, alegre, sabe? E às vezes a gente tem medo, porque a gente já tem essa, talvez, predisposição de nos considerarmos um cristão quadrado, um cristão normal. Então eu quero incentivar, irmãos, que quando nós formos testemunhar a vida de Deus, que nós estamos experimentando, que a gente faça isso com entusiasmo. Eu falei um pouquinho sobre a vida de John Wesley, né, no culto passado, mas com relação à parte das finanças. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a respeito da vida desse cara. E uma das coisas que me impressionou, e eu quero compartilhar com os irmãos, já faz parte dessa mensagem, para ver como é sutil a gente cair em alguns erros que muitos cristãos caem ao longo dos séculos. O John Wesley, ele era um cristão dedicado.
A gente viu lá que a mãe dele era bem rigorosa, né? Ela via lá o Provérbios e falava, meu, trata seu filho com a vara, porque senão quando ele crescer ele vai virar um terror, né? Então, já dá uma lá na busanfa dele para ele ficar esperto. E a mãe dele não dava brecha, nem o pai era pior ainda. Então, o John Wesley foi criado num ambiente cristão que ele falava assim, mano, você tem que guardar o domingo, você tem que saber lidar com as suas finanças, você tem que orar. Mas, na verdade, esse você tem é o ponto que engessa a gente na nossa caminhada. Por exemplo, nós falamos sobre dízimo. Talvez alguém aqui na congregação entendeu a mensagem e falou, não, realmente, cara, é um princípio de Deus, eu quero ofertar mais. Eu quero aprender a priorizar aquilo que agrada a Deus. E eu quero fazer a obra de Deus através das minhas finanças. Eu quero participar do reino. Agora talvez tenha outro que falou assim, meu, por que eu tenho que dar meu dízimo? Por que eu tenho? Por que eu tenho? Essa palavra é algo que já mostra uma coisa imposta. E o relacionamento com Deus nunca é assim. Lógico, existem mandamentos, existe a lei. Jesus falou que não vai passar nada da lei até que tudo se cumpra. Mas o fato de nós nos relacionarmos com Deus já nos coloca em outra posição. Você não é mais obrigado a fazer aquilo, mas você quer participar daquilo. Você é cooperador de Deus. Você tem uma nova realidade dentro de você que quer abraçar aquilo que é importante para Deus. Então isso muda tudo. E o John Wesley, ele vivia uma vida cristã saudável, fazia o seu devocional. Na faculdade ele juntou um grupo de jovens, começaram a falar, até botaram um nome lá, o Clube Santo, né? Imagina, você junta aí uns 4, 5, 7 amigos, fala, esse aqui vai ser o Clube Santo. A gente vai começar a orar pelas pessoas da faculdade, a gente vai começar a ler as escrituras, vamos começar a evangelizar. Isso teve um bom impacto lá em Oxford. Com certeza fez um grande impacto. Mas John Wesley ainda era um cara comum. Ele era mais um cristão no meio da multidão. E aí John Wesley foi vivenciando, foi passando aquele tempo de faculdade, e um dia ele resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tinha um vínculo meio de colônia, existiam muitos índios lá, que precisavam ser evangelizados, e ele foi para lá com grande expectativa. E ele descobriu que ele tinha um problema, ele tinha medo de morrer. Ele falou, como é que eu posso servir a Cristo se eu tenho medo de morrer? Em que sentido? Teve a tempestade no barco. E o barco começou a ser agitado para lá e para cá. Não era aviãozinho, né? Era barco mesmo. Então o cara ficava meses lá no mar, só para chegar em outra terra desconhecida para pregar para índio. E aí ele estava desesperado, começou a vir aquelas ondas enormes, começou a vir aquela tempestade, batendo no barco com força, e ele começou a ficar desesperado. Falou, meu Deus do céu, para onde que a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Ele olhou para o lado e viu um grupo de cristãos cantando. Imagina, quem são esses loucos, cara? Você está passando a mesma coisa que esses cristãos, mas esses cristãos estão cantando e você está com medo. Esses cristãos estão cantando e você está preocupado. Esses cristãos estão louvando ao Senhor e você está preso no seu eu. E aí o John Wesley ficou intrigado, falou, cara, são os moráveis, só para citar aí, a Jane e o Sandrão estão especialistas nos moráveis. Mas os moráveis são bênçãos, irmãos. Eles realmente queriam consagrar a vida ao Senhor. Os moravianos, estudem sobre eles, moravianos. E os moravianos, eles falaram assim, John Wesley perguntou, e aí, vocês não têm medo de morrer, as suas esposas, seus filhos? Ele, não, ninguém tem medo de morrer, nem nossas esposas, nem nossos filhos. Nós somos do Senhor. Imagina, meu, você está vivendo com esse irmão do seu lado aí. Você tem essa fé do John Wesley e seu irmão tem a fé dos moravianos. Você não vai querer mudar? Você não vai querer experimentar o que esse cara tem experimentado? John Wesley, anos e anos e anos indo para a igreja, anos dando dízimo, anos fazendo devocional, anos e anos orando diante de Deus, querendo fazer a vontade de Deus. Mas ele percebeu, falta algo. E ele voltou frustrado dessa viagem e falou assim, como pode eu ir atravessar o Atlântico para pregar para os índios e converter essas pessoas se eu é que preciso ser salvo? Se eu é que preciso me converter? Eu olhei assim e falei, mano, esse John Wesley é muito doido, cara, porque como é que ele vive isso? E aí falam que depois de um tempo ele voltou para a Inglaterra, ele não se deu muito bem lá na pregação com os índios, talvez por causa dessa experiência, não se sentiu capacitado, mas ali ele começou a buscar Deus de uma forma diferente, e se juntou com cristãos que estavam sedentos querendo buscar a presença de Deus. Essa é a introdução de toda a mensagem, nós vamos trabalhar isso mais a fundo, mas eu quero começar com esse exemplo do John Wesley, para encorajar cada irmão a viver essa vida relevante que Deus quer que nós pratiquemos na nossa vida aqui na Terra. E John Wesley fala que ele teve uma experiência depois que ele foi numa reunião, né, tem um nome lá da rua que eu esqueci, eles fizeram uma reunião, e lá pela primeira vez ele sentiu algo dentro do coração dele, que ele compartilhou no seu diário, falando que foi uma experiência de um estranho aquecimento que ele sentiu no coração. E aí as pessoas que estudaram a história dele falam que a partir daquele momento as obras começaram a ser feitas a partir do John Wesley. Então a leitura que eu faço é assim, mano, até os 30 e poucos anos, talvez 40, o John Wesley
ainda era um cristão comum. Mas ele não era um cara que se acomodava a isso. Ele sempre queria mais. Ele queria buscar a santidade, ele queria buscar a presença de Deus. Ele queria viver como Cristo. E aí chegou um ponto em que o Espírito Santo encheu a vida dele. E mudou o coração dele, transformou o coração dele. E ele conseguiu transformar muitas áreas da sociedade dele. E umas coisas que particularmente eu tenho enfrentado no ministério, assim, desde que eu voltei, é um conflito muito grande, porque eu quero fazer muitas coisas. E aí o pastor mais experiente, ele sempre indica, ore bastante, né, para não ter que fazer tanto e se frustrar, no sentido de que, se prepara, vê o que Deus quer falar com você. Deus falou, vai e faz. Mas não sai fazendo tudo, para depois perguntar para Deus, era isso que eu devia ter feito? Então eu estou aprendendo isso, porque é bom você querer fazer algo para o Senhor, é bom você querer impactar a sociedade, mas se Deus não te direcionou, se Deus não falou, você vai se desgastar, e você vai causar estresse, e você vai frustrar muitos e vai se frustrar. Eu tenho um exemplo que eu vou contar mais para frente, mas eu vou guardar esse exemplo, para a gente poder entrar já em alguns textos bíblicos, mas isso é algo que a gente tem que experimentar o quanto antes, irmãos. O John Wesley, depois que ele teve essa experiência, que ele foi cheio do Espírito Santo, a vida dele não foi mais igual. E ele é um cara comum que vivia no meio de pessoas comuns. E Deus fez algo extraordinário a partir da vida dele. E eu espero que aqui, nesse culto hoje, todos estejam com esse coração, de querer fazer algo extraordinário para Deus. Mas que seja direcionado por Deus. Que seja algo que vai manifestar para o mundo a presença de Deus através das nossas vidas. Então vamos ver o primeiro ponto. A gente vai falar sobre experiência pessoal com Jesus. Tem uma história muito importante, muito interessante na Bíblia, que a gente não pode deixar nunca de pregar, porque ela vai falar sobre adoração, ela vai falar sobre essa vida da igreja viva, ela vai falar sobre uma experiência de adoração real com o Senhor. E esse trecho está em João 4, a história da mulher samaritana. Vamos ver se eu não vou precisar da lupa mesmo, senão eu leio lá na frente. Apesar que o texto está lá, né? Tem umas anotaçõezinhas. Vamos lá? Jesus estava conversando com a mulher samaritana à beira do poço, né? E aí eles estavam tendo um diálogo. A gente já está resumindo essa história, todos conhecem. Mas chega um momento que Jesus fala para ela o seguinte: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Se você lembra muito bem dessa experiência da mulher samaritana, eles discutiram algumas coisas antes de Jesus falar a respeito daquela água, uma água comum. Eles estavam falando sobre religião. Ela virou assim e falou: mas você é judeu, eu sou samaritana. Ela falou sobre algumas questões, sobre adorar no monte, adorar em tal lugar, e Jesus estava lá diante dela. E eu vejo que isso mostra que muitas vezes as pessoas que amam a Deus, que querem servir a Deus, na verdade elas fazem coisas automáticas. Ela falou assim: não, Jesus, eu sei que o politicamente correto é nós não nos misturarmos, porque você é eu sou samaritano e você é judeu. Eu sei que também vocês adoram em Jerusalém, mas nós adoramos lá no monte e tal. E Jesus olhou aquilo, começou a dialogar com ela e falou: ela está perdida numa religião. Ela está perdida em práticas que para ela não fazem sentido. E eu estou diante dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir água para ela desse poço. E entrou até na história do poço, quem foi que cavou, por que cavou. E Jesus fala assim: eu quero falar sobre essa água. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas, se você pedir a água que eu tenho, você vai ser saciada. Se você beber dessa água que eu tenho para te oferecer, vai haver saciedade no teu coração, na tua vida. A resposta dela é impressionante, porque ela falou: me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. E também para que ela nem precise voltar aqui para tirar água. Eu acho que essa questão de você ir até um poço para tirar aquela água, que volta a te dar sede, é como se nós estivéssemos sempre recorrendo a algo para trazer uma certa felicidade à nossa vida, e de repente aquilo lá já passou e nós temos que ir lá de novo. Pensa num cara que é viciado em droga. Por que o cara se droga? O cara tem uma sensação, uma experiência extrasensorial, mexe com a mente dele, mexe com as emoções, e ele fica na euforia. E aí ele chega em casa, briga com a esposa, briga com os filhos,
o trabalho está ruim, está ganhando pouco, e ele fala, já sei, vou lá usar um pouquinho mais daquela droga. E vem de novo aquela sensação, ele se sente vivo, ele se sente animado, ele se sente na expectativa de algo novo, mas aquilo logo passa. E muitos recorrem ao pecado. Não, Deus, eu preciso porque está tenso aqui, deixa eu pecar aqui, porque aí eu consigo me aliviar e tranquilo, e eu vou conseguir passar por essa, e de repente deu aquela sensação, talvez até um bem-estar, passou, começa a voltar tudo de novo, e ele recorre àquilo de novo. Essa é a vida do ser humano, até mesmo dos religiosos. Eu vi lá a frase do Tozer, até postei no Facebook, ele fala, a religião consegue reformar o homem, mas não consegue transformar. A única coisa que consegue transformar o homem é o Espírito Santo. E esse é o segundo ponto, mas nós ainda estamos no primeiro. Mas a mulher samaritana, dando essa resposta para Jesus, ela estava falando assim, Jesus, eu venho direto nesse poço, mas eu não quero mais vir nesse poço. Eu quero a água que o Senhor está falando que vai me dar. Eu preciso dessa água. E eles estavam só na periferia do assunto, até que ele chegou no ponto central. Tudo que ela estava vivendo, e tudo que nós, muitas vezes, estamos vivendo, não sacia a nossa vida. E a gente começa, talvez, a dar nome para essas coisas. Ah, é religiosidade. Ah, eu estou cansado. Ah, não quero mais. E isso tudo, na verdade, são coisas que nós estamos tentando fazer para ter uma saciedade, para ser saciados. Mas, na verdade, a gente não está conseguindo ser satisfeito com essas práticas. E aí a gente começa a andar pesaroso. A gente começa a andar com peso. E ela estava assim. Ela estava isolada. Uma mulher lá no meio de um monte de lugar, um poço, né? E sozinha. E Jesus olhou e falou, eu vou até ela. Então, cara, uma experiência pessoal com Jesus, ela é fundamental para nós termos esse ânimo, para nós realmente entrarmos e entendermos o que é a vida, qual é a proposta de vida do Senhor. Então, sem um contato íntimo com o Senhor, é impossível viver uma vida plena. E ela estava buscando. Depois Jesus vai até tocar em outros assuntos, né? Vai falar dos relacionamentos que ela tinha. De alguma forma, ela estava buscando uma vida plena e não conseguia, porque ela nunca era saciada. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente não. Se alguém conhecer, eu vou ficar bem surpreso. Mas morreu recentemente um cara chamado Keith Emerson. E Keith Emerson foi um dos caras que revolucionou o estilo de tocar teclado, tocar sintetizador. Ele é de uma banda chamada Emerson, Lake and Palmer. Meu, o cara, assim, para quem conhece, venera esse cara. E aí eu perguntei pro meu amigo Samuel, que foi lá no churrasco, né? Eu falei, mas do que o cara morreu? Ele falou, estão rolando um boato que ele se matou. E aí eu fui pesquisar, por que ele se matou? Sabe por que ele se matou? Porque ele falou que ele não conseguia atingir a perfeição que ele queria para agradar o público dele. Meu, o cara mais talentoso do mundo, ele influenciou gerações e gerações de tecladistas. E ele vira e fala, eu não sou perfeito o suficiente. O que esse cara estava buscando? E o que justifica ele tirar a própria vida? E aí até meu amigo brincou não, ele falou assim, ele deveria ter se aposentado e ido morar numa fazenda, né? Tipo, curtir a vida, agora que tudo acabou, né? Tudo que ele já tinha feito a parte dele, já tinha contribuído com o mundo. Mas não bastava, ele se matou. E eu pergunto, muitas vezes a mulher samaritana e muitos de nós, muitos cristãos estão nesse mesmo nível. Já está naquele ponto que não tolera mais. Porque nada mais sacia, nada mais é suficiente. Já experimentou tantas coisas. Até mesmo quando a gente faz uma reunião de oração, às vezes a gente já está condicionado, eu já sei o que vai acontecer. Nós vamos fechar os olhos, daqui a pouco eu vou começar a chorar um pouquinho, vou sentir isso, vou sentir aquilo. A gente já condiciona a ação de Deus na nossa vida. E a gente faz uma oração religiosa, uma oração sem vida. A gente usa o princípio, mas a gente estraga o princípio, é igual aos fariseus. Os fariseus olhavam, esses caras são samaritanos, eles adoram em outro lugar que não é em Jerusalém, vamos excluir esses caras não têm nada a ver com a gente. Mas eles eram, querendo ou não, irmãos, de uma certa forma. Eles eram próximos, por mais que havia uma distância das gerações, mas eles simplesmente se excluíam. Então, muitas pessoas que já experimentaram de tudo, pessoas que já tiveram diversas sensações, chega uma hora que ela não encontra essa vida plena. Em outra palavra, ela não encontra felicidade. Quando você fala de uma experiência pessoal com Jesus, eu quero que você lembre dos primeiros dias que você falava de Jesus. Quando só de falar Jesus, seu olho já enchia de lágrimas, você já tinha o coração aquecido, igual o John Wesley. Você falava de Jesus, falava, meu, Jesus é tudo, cara. Eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu quero sair por aí falando a respeito daquilo que me transformou. Olha a palavra, transformação, que deu sentido para a nossa vida. Jesus, uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Jesus está vivo, sabe? E a gente às vezes trata como se estivesse morto, uma história que a gente carrega com tanto peso ao longo dos séculos. Mas Jesus, ele quer fazer igual ele fez com a mulher samaritana.
Ele quer sentar do meu lado, do seu lado, e falar assim, o que você está buscando? Por que você não está feliz? O efeito da droga que eu falei, dessas experiências, até mesmo de pecados, eles podem gerar uma alegria momentânea. Mas essa questão da felicidade, ela não vai acontecer nunca. Nossa, eu só vou ser feliz quando eu casar. Mano, você vai casar, você vai levar um problema para o seu casamento, porque você é infeliz e vai tornar outra pessoa infeliz. Ah, eu quero ser rico. Mano, seu coração não é feliz com pouco, quando você for rico você vai ser um infeliz também, porque nunca vai ser o suficiente. Então Jesus, quando ele fala de felicidade, quando ele fala de vida plena, quando ele fala da igreja viva, ele está falando de vida. Jesus quer trazer vida para a igreja. Ninguém quer uma igreja morta, muito menos Jesus. Então nessas experiências, Jesus vem e chama cada um para proporcionar essa vida, essa felicidade, essa plenitude. O Sermão do Monte ele vai falar bem-aventurados. Ele tem toda uma lista do que é um bem-aventurado. E bem-aventurado, em outros termos, significa felizes aqueles. Então Jesus está dando a fórmula para a gente da felicidade. Você quer ser feliz? E Jesus está abrindo, escancarando o reino. Fala, vem, entra no meu reino. E você vai ser feliz, você vai ser saciado. E nós ficamos na porta ali, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que orar, tenho que ler Bíblia, tenho que melhorar, tenho que fazer. E vai nessa. E vive 40 anos dessa forma. E essa mensagem me traz uma inconformidade. Eu falei da multidão que está aqui na Paulista. Quando Jesus vai falar do Sermão do Monte, o que ele está olhando? A Bíblia fala, ele olhou para as multidões. E aí chamou os seus discípulos. Se assentou, ou seja, para olhar no olho dos caras e começou a ensinar. E aí vem todo o Sermão do Monte. Aí ele começa a ensinar. Mas o mais interessante, no meio da multidão, toda aquela multidão, se você pensar, os 12, eles estavam no meio da multidão. Eu e você, nós estávamos no meio da multidão. E Jesus olhou e foi até nós. Jesus atravessou uma multidão e falou, Zaqueu, desce. Jesus viu tantas pessoas, aí tem uma mulher cirofenícia que está precisando da ajuda dele, ele vai lá. Jesus vê tantos caras, tem um lá que está com a filha para morrer, ele vai lá e ajuda. Enfim, Jesus, ele vai até aquele e convida para andar perto. Essa proximidade, essa experiência pessoal com Jesus, ela precisa acontecer na igreja. Porque senão nós não seremos cristãos, na verdade. Nós seremos religiosos, vivendo numa frieza espiritual que traz uma morte. E a proposta de Jesus é totalmente diferente. É andar com ele para promover vida. E é essa a proposta que ele fez para a mulher samaritana. Então essa ideia de Jesus pensar da multidão de discípulos é muito legal. É muito importante, porque nós estávamos na multidão. Quando você fala assim, 100 pessoas morreram em tal desastre, o foco da gente fica no 100. Ninguém quer saber quem era Maria, quem era o Tião, quem era o José, quem era o Bruno, que trabalhava na padaria desde os 12 anos. Ninguém quer saber desses caras. Você só ouve o 100, você ouve uma estatística. Só que Jesus, ele anda no mundo inteiro, na multidão, e chama discípulos. Só que o fato dele chamar discípulos, não é que a gente vai se isolar e virar uns retardados mental espiritual. Ele nos chama da multidão para nos enviar de novo para a multidão. O que aconteceu com a mulher samaritana? Ela teve um encontro com Jesus, ela bebeu aquela água, ela foi saciada, ela falou, o que eu vou fazer agora? Eu vou para a minha cidade e vou pregar a respeito desse Jesus. Eu vou falar o que ele me falou. Eu vou falar o que eu estou experimentando. E isso que aconteceu atraiu as multidões. Então a proposta para a mulher samaritana é a mesma proposta para você. É a mesma proposta para mim. Jesus está falando, chega de uma religião fria. Chega de viver de uma forma comum, medíocre, mediana, ordinária. Viva de maneira espiritual. Viva de acordo com os padrões do reino. Busque esse relacionamento com Cristo. Busque experiência pessoal com Jesus. Falta isso. Não falta conteúdo teológico, não falta livros para a gente ler. Aqui mesmo eu acabei de mostrar 2 muito bons. Você vai ficar pós-graduado em Sermão do Monte, mas não te garante que você vai viver o Sermão do Monte. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Vamos sim buscar, vamos ler, vamos conversar, vamos em palestras, vamos em retiros, mas nós precisamos trazer isso para a experiência pessoal com Jesus. E eu vi que a mulher samaritana, ela estava vivendo um conflito que muitos de nós vivemos, que na verdade você está vivendo ou você está existindo? Tem uma grande diferença. Quando a gente fala de vida, parece que é algo que está sendo aproveitado, parece que é algo que está sendo, é tipo vamos dizer, uma laranja, né, que você vai até deixar ela sequinha, você não deixa nenhum gominho lá.
Agora tem gente que às vezes dá uma coisinha assim, faz um e já joga fora. Não aproveitou. Então, existir é você ir vivendo o cotidiano, vivendo dia após dia, pagando as suas contas, ganhando o seu dinheiro, tal, aniversário, festa de não sei o quê, e vai vivendo a rotina, até que você olha assim, 60 anos, não, cara, agora eu juntei uma boa aposentadoria, aí muda a lei do governo, você tem que trabalhar mais 10 anos para poder se aposentar, agora eu vou desfrutar da minha aposentadoria. Essa foi minha vida, olha que glória. Não, Jesus está falando, tenha uma experiência pessoal comigo, caminhe comigo. Vamos lá, tem tanta coisa para a gente fazer aí no mundo, tantas pessoas para ser chamadas para viver essa mesma experiência e ter esse gosto de vida. Eu tenho buscado isso, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu tive uma experiência que eu já vou contar mais para frente, está dentro daquela que eu falei na introdução, é a mesma experiência, que foi uma resposta de Deus. E quando eu vi que era Deus falando comigo, eu falei, meu, eu estou saciado, porque foi Ele que falou. Não foi ninguém da igreja, não foi alguém mais velho, não foi alguém mais sábio, não foi alguém mais capacitado. O próprio Deus confirmou no meu coração, e aquilo traz alegria. Então essas experiências a gente tem que buscar. A mulher samaritana, na verdade o próprio Jesus, ele tem interesse em vir até nós. Ele vem proporcionar as experiências. Bom, deixa eu continuar aqui. Jesus, eu vejo que ele sempre quer dar algo mais. E a gente às vezes tem tanta ansiedade de fazer coisas e produzir, que a gente não para receber dele, né? Então aquele jargão do gastar mais tempo com Deus, ele não é só um jargão, ele é uma verdade. Deus, ele vai nos saciar, mas a gente sempre está indo buscar numa fonte que muitas vezes vai secar, que muitas vezes a gente vai ter que voltar lá dia após dia para buscar aquela sensação. Assim, todo mundo aqui gosta de comer bem, né? Você ir num lugar bacana, de repente você juntou lá um dinheirinho, vai lá e dá aquela lá é o dia de botar o pé na jaca, é o dia do lixo e tal. Mas se você for pensar bem, passou o dia, aquilo lá já passou. E aquela sensação, aquele prazer já acabou. Foi momentâneo. E aí, de repente, você quer planejar isso para todos os dias da sua vida, não consegue. E se conseguir, tem uma hora que vai enjoar, você vai querer experimentar outra coisa, você vai começar a mudar o lugar que você costuma ir. Mas essa questão de ter experiência com Cristo, ela é diferente. É sempre impulsionar para algo novo, é sempre impulsionar para o mais, é sempre alargar as fronteiras e começar a experimentar, mudar a fé, mudar a expectativa do que Jesus pode fazer na nossa vida. E eu vou avançar um pouquinho, porque existem pessoas que estão no nosso meio, os cristãos, que eles chegam e querem isso, eles se lançam nisso, mas existe uma outra parte, e aí nós vamos ler no trecho bíblico o que aconteceu. Nós vamos, na verdade, dar uma resumida, porque esse trecho é bem longo, e, na verdade, o nome da nossa igreja sai desse trecho, que é João 6. Ele fala o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando, ele estava falando para a multidão, vocês estão me procurando porque viram sinais miraculosos, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. E aí Jesus falou para eles: eu digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos continuar no próximo, que é mais para frente a continuação do discurso. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
algumas palavras nesse momento. É como assim, Jesus fez um milagre da multiplicação, alimentou a multidão inteira, ensinou os discípulos, e daqui a pouco eles se mudam de lugar. E a multidão fala, ele tem pão, vamos atrás dele, vamos passar fome, né? Ele pode providenciar. E a multidão continua seguindo Jesus. Mas chega um momento em que Jesus fala, bom, agora eu não quero mais só saciar a fome deles, eu quero trazer um princípio da eternidade. Eu quero que eles enxerguem que eu não estou aqui só para dar pão. Porque esse pão é igual aquela água. Eles vão comer, amanhã eles vão ter fome. E no dia seguinte eu vou fazer a multiplicação de novo, eles vão comer, vão ficar saciados e vão ter fome de novo, e no dia seguinte isso se repete. Então o ser humano por si só, ele é insaciável. E aí ele fala o seguinte nesse trecho: o que é, afinal, a obra de Deus? E Jesus mesmo responde: é crer naquele que ele enviou. Jesus, o que a gente tem que fazer para o Senhor? Que projeto a gente tem que fazer para acontecer as coisas aí na igreja? Crer em Jesus. Se a gente crê em Jesus, nossos problemas estão resolvidos. O problema é que a gente não crê. E Jesus está falando, ele continua falando sobre, por exemplo, o pão que desceu do céu, né? E aquilo lá ele estava confrontando uma religiosidade. Eles citaram, não, mas Moisés nos deu um pão que desceu do céu. E de repente Jesus falou assim, não foi Moisés que deu o pão. E a expectativa talvez daquelas pessoas era a seguinte: Jesus, foi legal que você fez a multiplicação. A gente comeu bastante pão, a gente está feliz, a gente ficou mais gordinho, mas a gente quer que você faça igual Moisés fez. Começa a mandar pão todo dia do céu, para ninguém mais ter que trabalhar. É isso que a multidão quer. Quer os milagres, apesar que ele fala, né, que não foi pelos milagres, mas pelo pão. E eles estavam nessa expectativa. E aí Jesus falou, não, está tudo errado. Não é para isso que eu vim. E vocês não têm que andar comigo só porque vocês querem comer um pão, ou ver meus milagres, ou experimentar essas coisas. Jesus entra mais profundo. E aí ele fala assim, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida. Ele está falando assim, eu sou o pão da vida. Você quer ter vida? Você quer ficar saciado? Então eu estou aqui. Meio que dizendo assim, prove de mim. E aí a Bíblia registrou muito claramente. As pessoas olharam e falaram, esse discurso é meio pesado. Acho que não rola muito isso. Não dá para seguir Jesus. Como é que vai acontecer? Como é que eu vou partilhar da carne dele? Como é que eu vou comer, né, o corpo dele e tal? E de uma certa forma isso foi ofensivo. E os discípulos não concordaram com esse discurso. Os discípulos. Existiam os fariseus ali, existia a multidão, mas Jesus viu que os discípulos estavam murmurando entre eles a respeito daquilo que Jesus tinha falado. E quando Jesus afirmou que ele era o pão da vida, ele falou, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí depois ele falou, o Espírito da vida. E as coisas da carne, as coisas que a carne produz, não servem para nada. E aí ele fala, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. De novo, Jesus, ele quer alcançar a multidão, não para saciar somente as coisas passageiras, mas para trazer a vida que vai levar à vida eterna. Pode ver, todos os nossos cultos que a gente tem falado ultimamente, tem apontado para a vida eterna. Eu li que Mateus, ele usa o termo para falar do reino de Deus, que é diferente de Lucas. Um fala reino dos céus, outro fala o reino de Deus. E João, ele usa uma palavra interessante, ele usa a palavra vida eterna, para falar da mesma realidade. Então tudo que João está falando que é vida eterna, ele está falando do reino de Deus. Participar do reino, ter essa experiência pessoal com Jesus, só para quem está no reino. Só para quem participa da vida de Cristo. E Jesus está toda hora convidando, mas as pessoas estão na periferia, só querendo comer aquilo que é perecível, beber aquela água que acaba. Então, por que as multidões, os religiosos e alguns discípulos não aceitaram essas palavras? Porque para eles era muito cômodo viver aquela religiosidade. Eles preferiam viver preceitos e regras e seguir padrões do que encarar esse discurso de Jesus que ele fala, você tem que ter parte comigo. Você quer entrar no meu reino? Você quer ter vida eterna? Você quer ser saciado? Seja como eu. Anda comigo. Esse é o preço que você vai pagar. Ser como eu. E aí é interessante, porque Pedro, ele contrariou toda essa massa. E aqui eu quero falar da igreja viva. Pedro olhou e falou o seguinte, para onde iremos nós? Não, ele falou, para quem iremos nós? Jesus fez o discurso, um monte de discípulos ficou desanimado, se afastou, e aí ele virou para os 12 e falou assim, vocês também vão querer ir embora? Vocês também vão vazar igual os outros? Aí Pedro falou, não tem ninguém que a gente possa recorrer. Ou seja, ele não falou de um lugar, ele não falou de uma religião, ele não falou de um status, ele falou da pessoa de Jesus. Então isso, se nós conseguirmos direcionar a nossa vida para buscar a presença de Cristo, ter essa experiência que Pedro aqui teve,
com certeza a gente vai cumprir a obra de Deus, que é crer em Jesus. Então eu faço a pergunta, a nossa vida é plena? Quando foi a última vez que nós ouvimos Jesus falar conosco, a nossa alma se aquietou e nós continuamos seguindo a nossa vida porque nós fomos saciados? Paulo tem uma experiência, quando ele está todo confuso lá por causa do espinho na carne, e Deus é categórico, ele não responde. Ele não chega assim e fala o seguinte, Paulo, você tem esse espinho na carne por causa disso, o espinho é isso, aquilo. Ele fala, não, vai andando aí conforme a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo continuou a vida dele. Por quê? Porque ele teve uma experiência. Ele experimentou Deus. E aquilo foi o suficiente para ele. Hoje nós estávamos tomando um café da manhã e a gente começou a falar sobre Deus responder às nossas orações, né? Às vezes uma simples palavra que Deus confirma no nosso coração pode estar um inferno na nossa vida. Mas se Deus falou, você se aquieta. Você ainda está no mesmo turbilhão, mas sua vida mudou. Você já entendeu. E você caminha diferente. Então nós temos que buscar essas respostas. Nós temos que buscar as palavras de vida eterna. Porque Jesus falou, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ele fala, o espírito é vida. E as palavras são espírito e vida. Então nós temos que procurar a palavra de Cristo. Nós temos que procurar ter essa experiência com Jesus, que isso é que vai fazer a gente manifestar a presença de Deus para esse mundo. Só que nós não conseguimos manifestar a presença de Deus se nós não tivermos essa experiência. Acho que por isso que no começo da conversão a gente é tão intenso, porque a gente quer compartilhar com todo mundo essa realidade que a gente vive. E a gente está sempre lá buscando esse saciado e tal, e Jesus vai sempre preenchendo a nossa vida e a gente sai, porque nós estamos conectados com Cristo e a gente não tem medo de seguir em frente, porque nós queremos só confirmar aquilo que nós estamos sentindo, né? Só que sem Ele, o que a Bíblia fala? Nós não podemos fazer nada. Então todo o nosso esforço é inútil. Toda a nossa obra de caridade, todos os nossos projetos, todos os nossos ministérios, eles continuam sendo parte de algo frio, de algo religioso, de algo que não tem vida. Então buscar a experiência com Jesus, uma experiência pessoal, ela vai transformar toda a nossa atuação como cristão, seja na igreja, seja fora da igreja e até mesmo nas nossas casas, não é por força. Um último trecho de João 7. Eu acho interessante porque fala que no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus se levantou e falou o seguinte, ele falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então estava tendo uma festa, e no dia mais importante ele resolve levantar e berrar, quem tem sede, beba. Os caras ficaram a festa inteira bebendo. Eles ficaram a festa inteira buscando saciedade, buscando satisfazer aquela sede, satisfazer a sua fome. Eles estavam comendo, festejando, e Jesus resolve esperar o último dia para levantar e falar, gente, quem tem sede, vem até mim. Os caras devem ter olhado para ele e falado, mano, eu estou empanturrado aqui, eu estou comendo há 7 dias, e você vem falar para eu ir até você, para quem tem sede, ser saciado? E aí ele fala, quem crê em mim, ou seja, a obra de Deus aqui, ó, crer em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sei a sua experiência com Deus, se você tem buscado fazer fluir esse rio de água viva. Ele fala, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí a Bíblia explica, a Bíblia não deixa a gente sem explicação. Ele estava se referindo ao Espírito. E aí hoje nós falamos, não, nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas como é que está essa fonte de água viva? Ela está jorrando? Ou ela está estagnada? Eu acredito que esses rios de água viva não tem nada que possa barrar. Porque o Espírito Santo é impressionante, a obra que ele quer fazer, ele faz. Eu vou testemunhar daqui a pouquinho aquilo que eu estou aguardando, essa é a cereja do bolo. Mas isso é obra de Deus. E a obra de Deus muitas vezes leva tempo, mas o rio ele não deixa de fluir. A única coisa que pode impedir um rio de fluir somos nós mesmos. É você desencanar e falar, não, eu sei que tem o rio para fluir até a vida eterna, mas por enquanto parece um deserto. Só vai parecer um deserto se a gente não tiver o viver diário com o Espírito Santo. E aí a gente entra no segundo ponto. Porque Jesus, nesse tempo da festa, ele fez a mesma proposta. Ele falou, eu tenho como saciar a sede de vocês. E aí ele promete o Espírito Santo. E nesse trecho de João fala, ainda não tinha vindo o Espírito Santo sobre as pessoas, sobre aqueles que creem. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Aí Jesus vai para a cruz, ele passa todo aquele processo, e ele morre, ressuscita,
tem um tempo com os discípulos e aí ele é glorificado. E aí o que acontece tempos depois? A promessa se cumpre. O Espírito Santo vem trazer vida para a igreja. Vem trazer divisão, de uma certa forma, para aqueles que querem continuar na sua religião formal, fria e distante de Deus. Para trazer um avivamento, para trazer poder, para trazer mudança, para trazer transformação. E aí Atos 1:8 fala: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Às vezes a gente faz o nosso tempo de oração: Deus, abençoe minha família, abençoe minha casa, abençoe meu trabalho, abençoe a liderança da igreja, abençoe os nossos governantes, abençoe minha saúde, em nome de Jesus, amém. Mas e esse fluir de águas no interior? E esse espírito de querer intercessão, de querer buscar a presença de Deus e esperar o Espírito Santo descer para nos capacitar? O pessoal aqui da Pão, que de repente está envolvido com algum ministério, seja liderança de célula, líder de louvor, ministério infantil, vai virar um fardo se não tiver com a presença do Espírito Santo. Vai virar uma atividade, vai virar uma tarefa. E tarefa enche o saco, cansa. A gente está acostumado no mundão aí a fazer o to-do list, lá você vai riscando, fazendo os check-in lá em tudo que você já fez. Acabou o dia, seu dia só foi tarefa. E você está desgastado, você espera chegar o final de semana e de repente na igreja, mais tarefa. E a sua vida não acaba, aí você fala: preciso de férias. Aí nas férias você também tem as tarefas. Tem que comprar passagem, tem que fazer isso, fazer aquilo, comprar não sei o que, visitar não sei quem. Quando você vê que acabou suas férias, você volta pro dia, pra rotina. Cadê o rio de água viva que flui do nosso interior? Cadê esse rio? Cadê essa presença do Espírito Santo? Que o Espírito Santo desce sobre nós e nós estamos capacitados para fazer toda e qualquer obra. Eu tenho certeza, ninguém parou os discípulos. Nada parou os discípulos, nenhuma agenda, nenhum compromisso, nenhum cansaço, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. É como se fosse, imagina a tsunami lá, arrastando tudo, ninguém parava os discípulos. Eles iam indo, falando de Jesus, aí tomava chibatada, era preso, era disperso, continuavam pregando Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa é a igreja viva, irmãos. Essa é a igreja viva que manifesta a presença de Deus para o mundo, através do Espírito Santo. Viver diário com o Espírito Santo. Eu acho que eu fui muito agraciado no começo da minha conversão, porque, igual John Wesley, né? John Wesley, anos e anos servindo a Deus, muitos irmãos da Pão aqui, anos e anos numa igreja tradicional, e de repente, de algum momento para frente, começaram a experimentar algo novo. O Espírito Santo foi derramado sobre uma geração, e eles começaram a experimentar coisas diferentes, e eu fui beneficiado, porque eu cheguei bem nessa época. Eu não passei o tempo do negócio do tradicionalismo, a religião formal. Eu cheguei chegando já, os caras chorando, saindo meleca do nariz, pulando, rodando, dando glória a Deus, sem se importar com quem estava do lado, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Era um viver diário com o Espírito Santo. Por que nós deixamos o Espírito Santo de lado? Aonde nós esquecemos o Espírito Santo? Se é que dá para esquecer ele, porque ele é Deus. E eu falo com muito carinho, assim, porque eu lembro que no meu primeiro retiro, eu tive muitas experiências com o Espírito Santo. A mensagem era sobre o Espírito Santo. E eu falei: o que é o Espírito Santo? Eu me questionava: como é que eu faço para sentir o Espírito Santo? Como é que eu faço para entender o Espírito Santo? Como é que eu faço para me relacionar com o Espírito Santo? E aí aqui ele fala: quando o Espírito Santo descer sobre você, você vai ser minha testemunha. Você vai sair falando de mim. Para você falar de Jesus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Senão você vai simplesmente passar uma cartilha. Jesus é bom, ele veio para a terra, viveu como homem, morreu, ressuscitou, e por nossos pecados, ele está à direita, à destra de Deus, e é por isso que nós somos perdoados e temos acesso ao Pai. Aí o cara vai olhar para a tua cara e falar: e aí? Agora, se você está cheio do Espírito Santo, não é só uma questão de você encostar no cara e o cara cair, não. Mas você vai chegar, vai testemunhar e vai ser diferente. Eu lembro que numa dessas minhas experiências, eu estava na rua e um cara estava lá, atormentando todo mundo, eu fui falar de Jesus para ele. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu vou contar algumas partes, porque de repente você não lembra se eu não contar essas partes, aí parece que é algo novo. Mas eu cheguei para essa pessoa e falei assim: você crê em Jesus? Aí começou a brincar, a fazer um monte de piada. Aí eu olhei nos olhos dele e falei: você crê em Jesus? Aí o cara parou. Eu queria que vocês vissem a cara que eu estava olhando. Ele parou, ele mudou o semblante. E eu falei: porque Jesus te ama. O cara começou a chorar.
Se eu fizer isso agora na rua, o cara vai continuar rindo da minha cara. Se eu não tiver com o Espírito Santo. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo. E o cara começou a chorar e contar a vida inteira para mim. Um cara que eu vi na rua. Um cara que de repente ali resolveu se entregar para Deus. E eu falo, meu Deus, por que isso parou na minha vida? Aonde eu esqueci o Espírito Santo? Aonde que eu deixei essa intimidade com Ele? E você está cheio do Espírito Santo, você tem experiências diárias com Jesus. É isso que torna a igreja viva. É isso que torna a igreja relevante. É isso que faz com que ela tenha diferença no mundo. Senão nós vamos ser só mais um. Nós vamos ser os cristãos comuns que eu falei no começo. Então tudo aqui se concretizou em Atos. Atos 2, de 1 a 4, fala assim, chegando o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos aonde? Em um só lugar. Eles tinham interesse de estar juntos. Em um só lugar eles estavam reunidos, esperando a promessa do Espírito Santo. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito os capacitava. Se você não consegue fazer algo para Deus, por mais que você tenha no coração muita vontade, é o Espírito Santo que vai capacitar. É o Espírito Santo que vai trazer poder para realizar essas coisas. Deus sabe o seu coração. Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas Ele também sabe onde nós estamos com sede e fome, ou onde nós já estamos saciados, e continuamos buscando onde nos saciar, e não é nele. Essas coisas nos atrapalham até o viver diário com o Espírito Santo. E aí a pergunta que eu faço é, por que aqueles discípulos, que antes tinham tanto medo, estavam até fugindo, o que mudou neles para eles avançarem? Você consegue segurar uma onda? Imagina você lá no Guaru, o Iama lá no Guaru. Aí vem aquela onda, você tenta segurar. Não dá para segurar. É impossível segurar. O Espírito Santo, a ação dele é a mesma coisa. Aquela onda vem e não tem quem segure. É isso que ele quer fazer no mundo. É assim que nós seremos a testemunha dele. Então, mesmo que a gente tenha fraqueza, mesmo que a gente tenha dificuldades, a gente sabe que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós estamos sendo transformados. E é isso que importa. Deus pega um cara que é um cara deprimido e faz ele ser um cara alegre. Deus pega um cara que é tímido e coloca ele diante das multidões para pregar o nome dele. Deus pega um cara que parece que é incapaz, que todo mundo fala que é um zero à esquerda, e faz esse cara ser alguém no reino. Existem vários pregadores. Inclusive no nosso meio existem muitas pessoas assim. E Deus vai continuar levantando. Mas a gente precisa ser essa igreja viva. A gente precisa aprender a manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos. Na verdade, não é pelo nosso comportamento. Existem muitos não cristãos que também têm um bom comportamento. A diferença é o Espírito Santo que habita em nós. Então, permitir que a presença seja abundante no nosso meio. Por isso que a gente insiste. Não é um legalismo você vir às 2:30 para orar para começar o culto. Mas por que nós queremos orar? Porque é um princípio que nós sabemos. Deus, nós queremos preparar o nosso coração. Nós queremos clamar para que o Senhor venha transformar as vidas. E nós queremos ter esse compromisso com o Senhor. E eu te falo, tem feito diferença. É o momento de se entregar. É o momento de não esperar o pregador ou o líder de louvor começar a falar para você entrar na presença de Deus. Mas você mesmo já vai desesperado na presença de Deus. A semana foi difícil, foi tensa, tive conflitos, tem coisas que eu não sei resolver. E aí eu chego o dia do Senhor, o domingo, o dia que eu vou cultuar o Senhor, para me derramar na presença dEle. Não sei se você vem com essa expectativa para a igreja. E aí os discípulos experimentaram esse derramar do Espírito Santo e deixaram fluir essa vida de Cristo. Essa é a proposta. Causar isso na igreja. Da gente buscar mais. Da gente realmente ter essa presença de Deus no nosso meio. Quando João 6 escreveu tudo aquilo, ele estava mostrando, Jesus estava realmente combatendo uma igreja fria. Na verdade não se chamava igreja, mas era aqueles que representavam o povo de Deus. Eles já estavam tão longe dos preceitos. Já tinham acrescentado tantas coisas à lei, aos 10 mandamentos. Já tinha várias entrelinhas. E o povo já estava perdido, porque eles achavam assim, se eu não andar nesse rigor, Deus não me aceita. E aí chega Jesus no Sermão do Monte e ele fala assim, cara, vocês ouviram o que foi dito isso, mas eu porém vos digo. E ele faz a interpretação de acordo com o que tem no coração de Deus. E ele apresenta outros princípios, princípios que trazem vida, não que traz morte. E a diferença toda é a gente receber o Espírito Santo para entender essa verdade. Tem mais um trecho que falam em Atos 2, do 41 a 47, que mostra essa igreja viva na prática, o que eles faziam naquele tempo.
E quando eles estavam pregando, na verdade assim, teve um tempo de pregação, 3.000, depois um outro tempo de pregação, mais 5.000, e assim foi acontecendo. E quem pregou? Pessoas que tinham medo, pessoas que estavam fugindo, pessoas que eram covardes, pessoas que de repente viram o seu mestre ser crucificado e falaram, acabou a esperança. Mas eles foram os caras que pregaram, porque a diferença é o Espírito Santo. E aí fala o seguinte, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E todos os que criam, ou seja, todos que estavam fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O próprio Senhor olhava aquela comunidade e mandava gente. Mas olha o estilo de comunidade, olha o estilo da igreja. Essa é a igreja viva. Hoje o discurso é, a igreja está errando aqui, a igreja está fazendo aquilo lá assim, a igreja deveria fazer assim. Só que o cara esquece, ele é a igreja. Em que ponto ele está sendo cheio do Espírito Santo para mudar essa realidade? Em que ponto ele está participando da comunhão, o partir do pão, das orações? Ser comentarista é fácil, não é? Então, ser cheio do Espírito Santo, de uma certa forma, é entender, eu estou num contexto, que eu vejo o meu irmão da mesma forma que Cristo vê, que eu olho para o meu irmão e sei que ele também pode ser cheio do Espírito Santo, que eu posso orar por esse irmão, e o irmão pode orar por mim. É isso que vai mudar a dinâmica de uma igreja. E eu vejo que todos os que criam é aqueles que têm experiência com Jesus, é aqueles que estavam sedentos, aqueles que estavam buscando, aqueles que estavam orando. Não tem como você ser um cristão apático. Isso talvez nem devesse chamar de cristão. Então, se nós estamos nessa situação, a gente precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, a gente precisa buscar a presença dele, a gente precisa ser revestido do poder do Espírito Santo, porque ele traz transformação. A frase que eu falei do Tozer, só o Espírito Santo traz transformação. E aí eu vou contar mais uma história aqui da Bíblia, para encerrar, e depois eu falo o exemplo que é a cerejinha do bolo que eu estou devendo. Mas em Atos 3, de 1 a 8, eu acho que não precisa nem botar o trecho, mas é um trecho bem conhecido. O Pedro e o João, eles estavam indo para o templo na hora da oração. Olha, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo, eles já tinham pregado e 3.000 haviam se convertido. E ainda assim eles continuavam indo no templo, porque eles queriam orar, eles queriam adorar a Deus, eles queriam buscar o Senhor. Então você vê, ele continua na mesma prática que os fariseus, mas o coração está diferente. Os fariseus batiam ponto lá no templo, mas eles não tinham vida. Agora de repente chega Pedro e João, cheio de vida, cheio do Espírito Santo, para entrar no templo para orar, e ele encontra o quê? Encontra um aleijado de nascença. E aí o cara na expectativa, eu preciso ser saciado, eu preciso matar minha fome, eu preciso matar minha sede, me dá um dinheiro. Esse era o poço dele. Toda hora ele pedindo dinheiro para suprir as necessidades. O que Pedro falou? Ele falou assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aí fala que ele segurou o cara pela mão direita, ajudou ele a levantar, e de repente o cara pulou e ficou firme. Começou a pular, a cantar. Fala que ele entrou no coisa lá, saltando e louvando a Deus. Olha o testemunho, olha a manifestação de Deus. Mas o que Pedro falou? Ele falou assim, cara, isso aí, se eu te der uma moedinha, você vai gastar lá com pão de queijo, você vai comprar um pingadinho, e você vai voltar a ter fome, você vai voltar a ter sede. Eu não tenho essas coisas para te dar agora, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo. Compartilhou o pão da vida. Deixou fluir o rio do interior. E ele experimentou esse milagre. Eu tenho ainda uma briga com Deus. Eu falo, Deus, pelo amor de Deus, quando é que a gente começa a experimentar essas coisas? Quando é que a gente vai ter ousadia e ser cheio do Espírito Santo a ponto de não se preocupar com o que é racional? Só, o cara é aleijado, ele nunca vai levantar e sair andando. Aí a Bíblia foi que ele começou a andar, ele se pôs de pé e entrou com eles no pátio do templo, saltando e louvando a Deus. Imagina a alegria desse cara. Por quê? Porque o Espírito Santo operou. A igreja viva estava chegando num templo que estava morto e trouxe vida para aquele lugar. Atos 4:4 falam que 5.000 passaram a crer na mensagem de Pedro.
algo que a gente tem que parar para pensar. Porque Jesus falou, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo não desceu sobre nós? Aí eu quero contar a história agora, que é a cerejinha do bolo. Recentemente, eu estou orando muito pelo Ministério de Louvor, né? E eu tenho compartilhado com alguns irmãos, até com o Niel, eu compartilhei. E muitas vezes a gente está sendo meio que provocado no Cancion, porque a gente tem aulas que falam assim, qual é o seu sonho? Qual é o projeto que Deus tem para você, para a sua igreja? Como é que você vai alcançar esse sonho? E quando você fala de sonho, você imagina algo grande, mas você não sabe como você vai chegar lá. E eu lembro, o pessoal até zoa, né? O projeto 26, hoje eu já tenho 33, vou fazer 33. Então, meu negócio está engavetado lá. E aí, foi no Cancion, um coronel da Polícia Militar, e a primeira coisa que ele perguntou, quais são os seus sonhos? Quem aqui pode compartilhar o sonho? Aí a Karen ficou me cutucando para eu falar, mas eu não quis falar, né? Falei, não, eu vou guardar comigo. Aí ele foi perguntando para cada um. Primeira coisa, o cara já era transformado por Deus, porque ele falou que ele tinha vergonha de falar em público, ele entrou na Polícia Militar, ele foi meio que obrigado a falar em público, e o cara falava muito bem, falou até sem microfone, com uma desenvoltura muito boa, e eu vi que ele realmente foi transformado, graças a Deus. E aí ele começou a perguntar sobre sonhos. E eu tenho um sonho nessa área de música, de arte, de criação, que eu não sei como botar em prática. E aí eu fico enchendo o saco do pessoal do louvor pra gente fazer alguma coisa, né? Então eu sempre sou aquele chato que quer fazer algum movimento. E aí eu mandei no grupo de louvor um workshop que ia ter de adoração e tal. E é lógico, cada um prioriza uma coisa, cada um está focado em alguma coisa, nem todos podem participar de todas as coisas, mas a maioria das respostas não foram positivas. Alguns nem responderam, como é costume no WhatsApp, né, de vez em quando. Mas aí eu fiquei pensando, tá, tudo bem, ninguém precisa ir nesse workshop, não é todo mundo que vai. Mas eu falo, mas quando é que nós vamos nos levantar e realmente priorizar um chamado que Deus deu para nós? Quando é que nós vamos nos unir como um grupo, um ministério e ser impactante na sociedade? E eu não sabia como fazer isso. O máximo que eu podia fazer era atormentar o Niel, que é o líder, ficar lá enchendo o saco dele para ele mudar alguma coisa. E aí chega esse cara e começa a falar de sonho, e aquilo começa a mexer dentro de mim. E de repente, cara, foi de Deus, é o Espírito Santo. E foi uma confirmação, porque eu não precisei falar nada para ninguém, né? O Niel acho que testificou no coração dele, e as pessoas que estavam lá também. Aliás, está lá atrás o folder, esqueci de trazer. Ele apresentou para a gente uma proposta, ele está na polícia desde 82. E ele falou que ele chegou a pegar um pouco do resquício da época da ditadura militar, que é a instituição, a polícia militar, o militarismo, querendo ou não, é uma organização grande, né? Então, ela traz várias culturas já arraigadas dentro dela. E ele, um cara cristão, tocava piano clássico há tantos anos, caiu na polícia e falou, o que eu estou fazendo aqui? De que forma eu vou servir o Deus nesse lugar? Né? Imagina a rigidez que tinha lá dentro. Imagina assim, se o cara abre a Bíblia dele num quartel, ele era aloprado. Não é que ele era zoado, ele era aloprado. Ele, sei lá, se bobear até apanhava. Mas enfim, ele começou a falar de um movimento que Deus tem feito dentro da polícia militar. Só que quando ele apresentou um projeto, acho que na década de 90, o pessoal fala, isso aí não vai colar, né? Tipo, era assim, ore pela polícia. Era o projeto. E aquilo ficou engavetado. Não foi para frente. Mas aquele era o sonho dele. Ele falou, Deus, eu não sei como, mas um dia isso vai acontecer. E lá no Cancion ele estava expondo o acontecimento, a realização desse sonho que ficou tantos anos guardado numa gaveta. Ele falou, hoje as igrejas têm abertura nos quartéis da Polícia Militar para promover um culto, para ir fazer um tempo de adoração. Ele falou, vocês músicos, o grupo de louvor da sua igreja, ele pode abençoar a polícia. Eu falei, meu Deus, a gente quer ser relevante na sociedade, a gente não sabe como fazer. E Deus manda um cara, coronel da Polícia Militar, que está lá desde 82 para falar, eu quero o grupo de louvor da sua igreja num quartel para abençoar os polícias militares, para orar pela Polícia Militar. E eu, assim, ultimamente, Deus tem falado, através até do Renato de Guaianazes, ele citou que muitos policiais se matam, porque não aguenta a pressão do dia a dia. O salário é ruim, o risco de vida é alto, tem que sustentar a família e tem muita dificuldade. Aí o cara fica doidão e se mata. Ele falou que num desses tempos de louvor, num desses tempos de louvor, um cara da polícia virou, chamou ele e falou, coronel, é muito bonito essas músicas que eles estão tocando, as mensagens têm falado muito ao meu coração. E eu estou até com vergonha de falar com o Senhor, mas eu não falei para minha família, eu estou viciado em crack. Um policial
falando que estava viciado em crack. E de repente os cristãos foram lá ministrar na vida dele. E a palavra de Deus entrou no coração, ele falou, eu quero mudar. Meu, é o poder de Deus. É o Espírito Santo fazendo um movimento absurdo que não depende de nós, mas nós podemos só entrar na onda e surfar junto. Ou então a gente vai ser uma pedra que fica lá encostadão, a onda fica batendo e você não sai do lugar. Para mim é muito claro o movimento que o Espírito Santo está fazendo. E aí tem essa campanha, eu nem tive tempo de conversar com a Anaquan, com o pastor, mas a campanha é de 52 dias de oração pela segurança pública e pela transformação do Brasil. E ele falou, hoje existem, eu não vou lembrar os números, mas são muitos evangélicos dentro da Polícia Militar. E eles têm abertura para fazer esses cultos. E aí o Gil falou, saiam das quatro paredes. E na verdade é o que o Espírito Santo tem me falado há muitos anos, sai das quatro paredes. O movimento é para fora, não é para dentro. Nós precisamos sim de discipulado, acompanhamento, ser parceiro, orar junto um com o outro, edificar a igreja, mas não é um império que cresce para dentro, o reino de Deus é para fora. Lembra, ele chama da multidão para enviar para a multidão. Então mudou, né? Era ore pela sua polícia, agora é ore pela sua polícia e pelo Brasil. O objetivo desse cara é transformar a polícia de dentro para fora. Ele falou, eu quero mudar aquela cultura bruta, aquela cultura de violência, eu quero trazer o reino dentro da polícia. E o cara é um coronel, ele tem a patente, ele tem moral lá dentro. Ele não é o cabo. E aí eu olhei isso aqui, eu falei, eu preciso compartilhar até com o meu amigo Henrique lá que está. Aliás, ele está fazendo uma prova, que Deus abençoe a vida dele, que ele consiga se tornar aí um coronel, para a gente poder ir para BH também pregar lá nos PM de lá. Então, PMs de Cristo, tem esse projeto, a gente vai colocar no mural, você pode acessar. Eu não sei se a POM vai abraçar isso como um ministério e tal, mas eu acho que a gente pode engajar. Né? E se você não é do louvor, você quer participar, vai lá, vai orar junto com os caras. Eles precisam de comunhão, eles precisam de abraço, eles precisam de alguém olhar no olho deles, incentivar. A vida é dura, meu. Imagina se você é um polícia militar, você pega um bandido, todo mundo falando para você matar o cara, você tem família, é um negócio que é muito conflito. Mas esse cara é um cara cristão muitas vezes. E ele precisa ser bem influenciado pela palavra de Deus e nós podemos ministrar na vida deles. Então essa aqui é a missão que Deus colocou no coração desse coronel Terra, não é isso o nome dele? E ele, começou a ver isso hoje. E ele falou assim, são anos, acho que são 180 anos, né, que a Polícia Militar tem de existência, alguma coisa assim. E ele falou, é a primeira vez que isso está acontecendo na polícia. Está fazendo história. E eu fiquei pensando, Deus quer que a gente... É igual quando chegou Pedro, cheio de Espírito Santo num templo, que estava todo mundo vivendo uma frieza espiritual, ele começou a pregar e 5.000 se converteram. Estava jorrando o rio ali, passando em todo mundo. E aí eu falo, de repente a gente pode chegar num lugar desse e abençoar muito aquelas vidas. Cara, isso aqui é reino de Deus, isso aqui é evangelho, isso aqui é fé na prática. Então eu quero incentivar os irmãos. O pessoal da intercessão também já pode abraçar aí, colocar na listinha de oração, orar pelos PMs de Cristo, orar pelos policiais. E deve ter tantas coisas por aí que a gente nem conhece. Então incentivo, se você tem um ministério, se você tem um sonho, se você tem algo no teu coração que realmente você não sabe como fazer, comece a orar, busque a Deus. Esse é o jargão, passe tempo com Deus, mas é o que funciona. Esse cara talvez se frustrou na primeira, mas ele continua orando, ele falou, Deus, o Senhor colocou esse projeto no meu coração. Tanto é que o projeto se chamava antes Neemias, de reconstrução dos muros. E Deus foi reformulando. E nas matérias do Canção a gente tem sido bombardeado com isso. De que maneira você vai alcançar o sonho de Deus? O que você tem feito? Quais são as suas raízes? O que te move para viver todos os dias da sua vida? Se Deus não está falando com você nesse culto, acho que a gente precisa orar. Porque é muito séria a mensagem. A sua vida, ela tem que transformar vidas. Lógico, vai ser primeiro transformada. Mas Deus quer te usar para transformar muitas outras vidas. O Pedro, ele era um simples pescador, mas ele foi cheio do Espírito Santo e quando ele pregava, as pessoas começaram a receber aquela mensagem. Não era mais o Pedro, mas era o poder do Espírito Santo nele. Era o Jesus purinho na vida de Pedro. E a gente não pode perder isso, irmãos. Eu vou ser bem sincero, eu não sei como promover isso. Eu até posso falar, feche seus olhos, vamos orar, vamos fazer uma ministração, vem aqui na frente. Mas eu acho que não é esse o caminho. O caminho é o viver diário na presença de Deus. É buscar essas experiências com o Senhor Jesus e essas experiências com o Espírito Santo dia após dia. Se errou, cara, pede perdão, se arrepende, volta para o caminho do Senhor, abraça o Evangelho, abraça a palavra de Deus, faz uma proposta, faz um jejum, sabe, se consagra, busca a santidade e fala, Deus, como o Senhor quer me usar nessa terra?
como é que eu posso realizar aquilo que está no meu coração? Para mim é tão difícil, está tão longe, eu nem sei como. Mas ore, o Senhor vai colocar certeza, vai colocar convicção no seu coração. E aí eu creio que a nossa igreja vai ser uma igreja viva, que manifesta a presença de Deus nessa geração. Amém? Vamos orar ao Senhor então?